Nós estamos recebendo em nossos estúdios, mais uma vez aqui conosco no Jornal da Band, ex-vereador Cidade de Votorantim, Tiago Chimin. Tiago, primeiro, obrigado por estar conosco, obrigado por estar aqui no Jornal da Band. Claro que os assuntos aqui não são tão bacanas, os assuntos não são tão legais. A gente vai falar sobre a questão do caso, né? Que a gente vai esclarecer isso, sobre a tentativa de estupro, a sua renúncia, enfim. Mas eu queria antes, Tiago, falar com você o seguinte. Como é que tá a tua vida, cara? Porque a tua vida virou de ponta cabeça do ano passado para cá. Você foi um cara que foi eleito vereador, né, na última eleição, o cara foi bem votado, você era um cara muito próximo da prefeita Fabiola, no mesmo partido, enfim, começou o trabalho como vereador, virou presidente da Câmara Municipal da cidade de Votorantim, de repente, desculpa, cara, o mundo desabou na tua cabeça. Sim, então, sim. primeiro eu queria que você me falasse o seguinte, como é que tem sido os seus dias do final do ano para cá? Tá, Paulo, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Band FM, quero agradecer mais uma vez o espaço que vocês sempre nos ofereceram aqui. Não tem sido dias fáceis, embora de sexta para cá mais aliviado, né? Você pode imaginar o tamanho dos danos que eu sofri, minha filha especialmente, não escondo de ninguém, está fazendo um tratamento, passando por um tratamento muito difícil, ela tem apenas 7 anos de idade, com tudo isso, ouviu coisas absurdas no ambiente escolar, por conta dessa acusação mentirosa, leviana, que foi agora mostrado a verdade. Realmente, a minha vida ela virou de ponta cabeça. Eu disputei a eleição pela primeira vez, fui eleito, democraticamente eleito pela população, fui eleito o presidente da Câmara mais jovem da história de Votorantim. Estávamos fazendo reformas importantes internas dentro da Câmara, no quadro de pessoal, problemas que há mais de 10 anos o Tribunal de Contas evidenciava. E estava tudo transcorrendo da melhor maneira. Como você bem disse, eu era do partido da prefeita, era um dos vereadores mais atuantes e leais ao governo, mas tudo isso tem um momento que virou a chave aí. Foi quando eu tive que acatar a abertura de investigação do processo do aumento de salário da prefeita em 3 oportunidades. Naquele momento, é importante sempre deixar claro, não foi eu quem fez a investigação, quem fez a denúncia. O vice-prefeito Rodrigo Krieger levantou isso, fez a denúncia e os vereadores da oposição na época levaram o meu gabinete. Mas como presidente. Enquanto presidente, isso é uma pergunta que eu lhe faço. Sim. Enquanto presidente, você poderia ter barrado? Poderia sim. Mas eu sempre tive para mim, Paulo, que quem não deve não teme. Investigação de prefeito dentro de Câmara Municipal é uma coisa corriqueira. Qualquer cidade tem cidades que tem 3, 4 comissões processantes abertas e elas acabam, às vezes, não dando nas coisas porque acaba provando que não houve irregularidade. E eu não fui eleito para ser puxa-saco da prefeita, nem para ser funcionário da prefeita. Se fosse para ser assim, eu seria cargo de confiança dela e não o vereador. A minha função era fiscalizar sob pena de eu não tocar e sofrer um processo de prevaricação. Naquele momento, a maioria da Câmara era oposição à prefeita. Certamente eles iam me punir por isso e eu poderia incorrer no crime de prevaricação. Como eu já disse em outras oportunidades, a prefeita naquele período nunca me chamou para conversar, nunca chamou os vereadores da base e começou a sair atacando todo mundo e a gente viu aquelas cenas horríveis da Câmara sendo depredada, vereadores ameaçados de morte e tudo aquilo que a gente viu ano passado. E de lá para cá minha vida realmente, como você falou, virou de ponta cabeça porque eu passei a sofrer o rebote disso. A vingança, o revanchismo, porque de repente eu passei a ser o patinho feio. Alguém que discordava do sistema, discordava da administração, alguém que teve a ousadia de peitar a administração. E aí a prefeita e os vereadores da base começaram a fazer um trabalho de desconstrução, de perseguição sem fim. A ponto, por exemplo, de cometerem uma absurda situação. No Brasil, Paulo, o artigo 5º da Constituição ela fala que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Isso não aconteceu na Câmara de Votorantim. Lá não é o Brasil. Lá é o único lugar que foi diferente. Lá abriu-se uma comissão de ética, enquanto eu sequer fui indiciado na denúncia da prefeita, estava em diligência policial as investigações e os vereadores se acharam acima da polícia, acima da justiça, me julgaram antecipadamente com o interesse, obviamente, de me prejudicar, abriram a comissão, me afastaram por 60 dias, prejudicando o meu mandato, prejudicando o financeiro, causando danos à minha imagem, à minha equipe de assessoria que foi demitida toda, baseado numa denúncia infundada, antes da polícia sequer, e de fato a polícia não fez, o indiciamento. E agora eu pergunto, como é que fica isso? Qual a reparação disso? Então, foi muito grave. Em nenhum momento eu tive meu direito de defesa. Eu fui julgado de todas as maneiras. E o mais engraçado, me afastaram 2 dias depois,
puseram para votar o aumento de 100% no salário, que era algo que eu era contrário e não assinei o projeto. Então, toda essa perseguição ela ficou muito clara para a sociedade votorantinense. Todo mundo sabe que o meu mandato foi um mandato de perseguição. Por conta disso, me ocorreram vários problemas de saúde, priorizando a minha filha também, eu optei pela renúncia, porque estava um verdadeiro inferno, vereadores fazendo um verdadeiro inferno na minha vida, né? E devem continuar fazendo com quem ficou no meu lugar agora de presidente. Agora, Tiago, o que chama atenção, a gente vai falar muito sobre essa questão do arquivamento do processo, sim, tal, mas assim, você nunca escondeu, a própria prefeita que esteve aqui algumas vezes também não escondeu, que existia uma relação de amizade entre vocês. Sim, de muitos anos. Agora, se foi você ou alguém foi padrinho de casamento de alguém. Ela foi minha madrinha. Então vocês, cara, vocês eram amigos, é impossível falar, eles não eram amigos. Tirando essa questão da política e tal, houve um momento aí que houve uma ruptura dessa amizade. Eu entendo, Paulo, assim, a minha eleição da mesa já não teve o apoio direto da prefeita. Mesmo eu sendo do partido da prefeita, o grupo dela trabalhou para outro candidato. Nós sabíamos disso, mesmo eu sendo do mesmo partido. Porque ali já havia o interesse de não deixar o Thiago crescer politicamente. Isso se acentuou com a presença do PT no governo. Todo mundo sabe que eu não sou favorável ao PT, nunca fui na minha vida política. Aliás, nem a prefeita na campanha ela ofereceu denúncia dizendo que foi ameaçada de morte pelo PT, mas ela ganhou a eleição e trouxe o PT todo para trabalhar dentro do governo. E isso foi algo que me deixou, não só eu, como vários vereadores, desconfortáveis. E a gente começou a ter muito atrito político no que se diz respeito à presença do PT no governo. E já se dizia, já no início do ano de 2023, a perspectiva que o PT pudesse ser vice dela na chapa de 24. Né? E, obviamente, com o rompimento do Krieger, havia o interesse meu, do vereador Cirineu, de outros vereadores da época, de ser o vice, o candidato a vice, o virtual candidato a vice dela. Então, ali já começou um distanciamento político. Mas, ao momento em que se deu o processo de cassação da prefeita, foi ali que a coisa desandou. Vereador, ex-vereador, Tiago, ouvindo o senhor falar, me remonta um pouco ao momento de cassação também do ex-vereador Murilo Piatti. Sim. Outro vereador também da base. Eu queria que o senhor traçasse um paralelo, porque no final das contas, os dois vereadores jovens da base do governo acabaram tendo seus mandatos cassados. O senhor, no caso, não teve um mandato cassado diretamente, mas renunciou. Mas os dois vereadores da base da prefeita, que apoiaram durante toda a campanha para a prefeita, estão fora hoje do Legislativo. Pois é, essa tem sido uma marca dessa gestão. O vice-prefeito foi praticamente enxotado da prefeitura no início do mandato, né? Passou a atuar num outro espaço que não era a prefeitura. Com o vereador Murilo Piatti foi a mesma coisa. Ele cometeu ações ali dentro da Câmara que acabaram tendo como consequência a perca do mandato. Também em nenhum momento o governo agiu em favor dele, mesmo ele sendo candidato lá. Aconteceu comigo, depois tivemos o lamentável caso da servidora da Seguridade que foi mandada para o cemitério. Então, assim, é um paralelo. Parece que se discordar do governo hoje em Votorantim é pedir para ser perseguido em todas as esferas, não tem limite de perseguição. Então, isso é algo muito grave e ficou marcado, tá? E os fatos estão aí para as pessoas refletirem, né? Agora, existia uma conversa, e aí gostaria que você confirmasse ou não, no ano passado, que você estaria mudando de partido, enfim, que você poderia ser o candidato do PL à prefeitura, disputar na cabeça da chapa e tal. Tudo isso inviabilizou, né? Porque hoje, não tenha dúvida. Hoje, realmente, a situação ficou complicada. Foi. Exatamente, Paulo. Por discordar do PT, o caminho natural seria buscar um partido de direita. O partido que se apresentou para a gente à época foi o PL. E nós começamos a construir uma pré-candidatura, naquele movimento de pré, a gente não tinha toda certeza se ia viabilizar. Começamos de uma forma positiva, a gente estava tendo alguns números interessantes, e aí a perseguição só ia aumentando cada vez que a gente aumentava a nossa pré-campanha. E aí realmente ficou inviável, eu entendo a posição do partido. Você tem um candidato acusado de estupro, um candidato onde você não tem paciência, paz para você trabalhar dentro da Câmara, com toda hora alguém da oposição cavando situações para você, fica inviável, né? Hoje o PL foi para um outro grupo político, do Mauro, que é um vereador amigo meu, um vereador que eu tenho uma boa relação, deve lançar candidatura própria em Votorantim. Eu não estou no PL, hoje eu estou no Partido Novo, eu estou no grupo do ex-prefeito Fernando Oliveira, Fernando que é um amigo já de 2 décadas também, que eu tenho uma amizade com ele na política. Pré-candidato Fernando? É o pré-candidato prefeito.
E a gente está lá no Novo, uma parte do grupo seguiu no PL, né? Uma parte do grupo foi para o Weber Manga, e a gente vai tocando esse processo assim. Agora, sobre a questão do estupro, o Ministério Público arquivou o processo de tentativa de estupro. A assessoria jurídica da cidadã, Fabiola Alves, não prefeita, cidadã, disse que vai analisar os autos e deve recorrer da decisão. Você ainda tem algum receio ainda a respeito desse assunto? Olha, eu confio muito na justiça. Eu confio na justiça, aliás, eu nunca deixei de confiar na justiça. Eu tenho total confiança na justiça e na minha inocência. Você vê que todo esse processo levou todo esse tempo e a gente sabe que teve oportunidades, inclusive que a prefeita foi convidada, notificada para estar na delegacia prestando esclarecimento e por 3 vezes em sequência não foi. Quer dizer, deixando o tempo dilatar, deixando o tempo correr, e isso me gerando desgaste político, o que fica meio impensável. Como que alguém pode ser vítima e não quer resolver a situação também, buscar justiça. Então, lógico, é o direito do prazo recursal dela, dos advogados dela, mas eu confio na justiça, como bem disse o promotor aí, uma acusação tão séria assim, ela não pode ser aventada sem um conjunto probatório, causa muita marca, você fica muito manchado, né? E aí na vida pessoal, profissional, porque não é só política. Pô. Política é algo que eu gosto, que eu faço a vida inteira, mas já não é minha profissão, eu sou professor, né? É algo que eu gosto, mas eu tenho uma vida social, eu tenho família, eu tenho, né, pais, eu tenho uma filha, tenho esposa, tenho irmãos, amigos, e você sofreu uma acusação dessa. E o pior, né, você ser julgado pela Câmara Municipal, que não tem o menor poder de julgar algo que estava correndo sob segredo de justiça. Mas aí foi político, né? Totalmente político. Totalmente político. Tá certo. Tiago, com relação ao caso da denúncia, você já disse que os problemas de saúde e tudo mais te levaram a tomar essa decisão. O processo, após a votação, ele vai ser encaminhado ao Ministério Público, que vai julgar se procedente torná-lo inelegível por 8 anos ou não, mesmo tendo renunciado. Como é que está a cabeça do Tiago neste momento? E agora você disse, estou no Novo. Pensa em cargos eletivos, ainda não chegou no Ministério Público, o Ministério Público ainda não julgou se procedente ou não. Como é que está a cabeça do Tiago para essa situação? E só complementando o que o Douglas coloca, nós conversamos com o Cirineu Barbosa, que agora é o atual presidente da Câmara. Ele disse que conversou com você e inclusive orientou você, a melhor decisão é você renunciar. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi. A gente conversou porque nós entendemos que, do jeito que a coisa estava exposta, nós tivemos aí até noticiado na cidade áudios de vereador, suposto vereador recebendo suposto docinhos, como ficou conhecido na cidade, para afastar o presidente. A gente sabia que estava muito claro uma perseguição ali. Fizeram de tudo para minar o mandato. E o Cirineu, além de presidente, é meu amigo pessoal. A gente se conversou muito. Nesse caso, como o Douglas disse, o envio do relatório para o MP, que foi o que foi votado na sessão, ela é meio que uma praxe. Foi o que aconteceu no caso da prefeita, no processo do aumento de salário. Eles estouraram o prazo, perderam o prazo, a gente votou se o relatório seria encaminhado para o MP. E foi a mesma coisa que fizeram agora, porque não tinha cabimento abrir uma sessão de julgamento para caçar o mandato de quem não tinha mais mandato. Não tinha lógica, tanto que eles ficaram perdidos na hora, não sabiam o que fazia, então vamos votar o relatório, votaram em destaque, apenas uma parte em destaque. Quem vai dizer a questão de inegibilidade, quem vai dar a palavra final é a Justiça Eleitoral, né? Todo mundo está apto a registrar a candidatura, mas quem vai dizer depois no momento se preenche os requisitos para disputar a eleição é a Justiça Eleitoral lá na frente. Nesse momento, a minha preocupação maior é restabelecer a minha saúde, como você disse bem aqui na abertura, Paulo, reorganizar a minha vida, do ponto de vista pessoal, cuidar da minha filha, e aí, lógico, a gente se mantém ativo, a gente gosta de política, e aí ver o que vai acontecer para as eleições, definir os planos, né? Hoje, então, nesse momento, ainda não tem uma decisão se é pré-candidato ou não. Não, há uma tendência que a gente seja pré-candidato pelo Novo com o pré-candidato prefeito Fernando. Mas nesse momento ainda, pelo menos até o final de junho, aí eu quero cuidar um pouco mais da minha vida pessoal e depois a gente vê como vai seguir. E agora no final também teve essa questão que envolve lá a compra do carpete, licitação, sobre superfaturamento ou não, sobre algum erro, enfim, sobre esse assunto. Olha, isso daí é mais uma
denúncia vazia, mentirosa. Eu não temo nada disso no Ministério Público. Pelo contrário, o Ministério Público e a Justiça eu posso me defender de forma isenta. Na Câmara não tinha como. Você tinha maioria na Comissão de Ética contrária. Nós fizemos uma grande defesa ao trabalho dos advogados, mas sequer apreciaram isso. O processo nasceu nulo. Para você ter uma comissão processante, você tem que ter um cidadão que vota no município, então tem que estar com o título todo regular, assinado a denúncia chegou sem assinatura, chegou sem título, eu suspendi uma sessão porque houve um tumulto, terminei, fechei a sessão, o secretário, não pode isso, reabriu a sessão, votou lá só com o pessoal dele da oposição, votou quem ia montar a comissão, então a comissão foi extremamente nula, arbitrária, fora das leis, fora das regras regimentais, só que não adianta você tentar se defender ali dentro da comissão. Então assim, absurdo, não tem nada, a Câmara tem profissionais concursados, nós inclusive aprovamos uma nova lei de compras e licitação na Câmara, nós estamos falando, inclusive o vereador Zelão, que tanto me acusou, chegou a falar aí para a imprensa que ele estava com dificuldade de conseguir o orçamento para estar fazendo as investigações em Câmara, porque é uma coisa que você não acha, não é toda hora que você acha determinadas empresas. Nós tínhamos 4 orçamentos, ao invés de 3, escolhemos justamente o mais barato dos orçamentos. Então, assim, querer achar alguma dificuldade, porque se por exemplo, o produto, o carpete não for o carpete da especificação, o máximo que deveria ter acontecido é o gestor do contrato, que é um funcionário concursado, avisar a direção da Câmara para que a gente notificasse a empresa fizesse a troca ou a diferença do valor. Mas, mais uma vez, como você bem falou, Paulinho, é política. Isso é política. Há um pensamento nesse momento, e aí surgiu agora esse questionamento, há um pensamento, eu vejo que o senhor está acompanhado de um dos membros da defesa do senhor, de tentar reverter isso de alguma forma na justiça? Olha, a gente tem várias mãos que a gente está trabalhando aqui, inclusive o doutor Gabriel Santana, a doutora Laura Gonçalves, que está me acompanhando também. A gente tem sentado e conversado muito. Na verdade, eles estão vendo a possibilidade da gente buscar as responsabilizações em todas as esferas, né? E sim, especialmente no que se diz respeito ao afastamento, porque ele ocorreu de uma forma arbitrária, foi comprovado agora pelo MP de que eu sequer fui indiciado. Então, como é que eu posso ter uma quebra de decoro e ser afastado? Não tem lógica nisso. Mas a gente já está se montando, vamos dizer assim, nos processos, né? E a gente deve estar encaminhando, sim. Legal, Thiago. Agradecendo a sua participação conosco. Para finalizar, qual foi a grande lição de tudo isso? Olha, Paulo, a maior de todas. Infelizmente, alguém pode achar que eu estou sendo muito severo, mas não confiar demais nas pessoas. Isso vale para a prefeita, isso vale para alguns vereadores que eu tanto ajudei, que eu tanto dei espaço e que depois enfiaram uma faca enorme nas minhas costas. Então, eu acho que eu aprendi a não confiar nas pessoas. Tem algumas que me provaram mesmo que, cara, são dignas de confiança nas horas mais difíceis, mas algumas nos fazem refletir. Eu talvez fui inocente demais em confiar nas pessoas. Legal. Thiago Chimim, 6 horas e 48 minutos, ex-vereador Cidade de Votorantim, hoje conosco aqui no Jornal da Band. Thiago, obrigado. Muito obrigado. Vocês, uma boa noite.